E eu falei nisso, disciplina é a melhor habilidade que vocês podem ter nos seus estudos, certo? Agora, você deve estar se perguntando, tá, Michel, quando eu fico fluente, quantas palavras eu tenho que estar falando? Como é que eu vou saber que eu estou fluente em inglês? Olha, se você dominar o seu inglês profissional, consegue dominar 100%, você vai chegar ao inglês estruturado. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um domínio da língua. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês uma coisa bem interessante aqui. Preste bem atenção. Isso aqui, ó, se chama uma coisa chamada quadro europeu. Isso aqui está no Wikipédia, tá? Se quiserem dar uma olhada depois, ó, quadro europeu comum de referência para línguas. Vocês podem se basear nisso aqui, ó. Quando vocês querem ver se a sua fluência realmente ela existe, tá? Aí você está falando inglês, domina a língua. O que isso quer dizer? Você tem que ser pelo menos um C1 para dizer que você é fluente em inglês. Isso quer dizer o quê? Fluente eficaz. Fluente eficaz quer dizer o quê? Que você consegue compreender uma ampla variedade de textos. Todo livro que você ler, todos os textos que você ler, vocês conseguem entender basicamente 90%. Certo? Aqui diz, ó, textos extensos com certo nível de exigência, a reconhecer nesse sentido ideias implícitas, saber se expressar de forma fluente, espontânea, sem demonstrar muitos esforços. Como a gente está falando português agora aqui. É isso que vai acontecer. Se vocês sentirem isso no seu inglês, quando vocês perceberem que vocês estão falando com uma naturalidade e está usando aquele vocabulário que você não estava acostumado a usar antigamente, certo? Por exemplo, in order to use this class... Peraí, eu não usava antes in order to. Isso é uma linguagem de fluente, certo? Como é que eu usaria isso? I use this. Sabe aquele aluno que está bem iniciando? I use this because I need, certo? Aí tu começa a perceber essa diferença de como tu falava no passado e como tu fala hoje. Aí vem o inglês fluente estruturado. Isso aqui é para dar aula de inglês, domínio pleno. Se você tem um C2, certo? Num certificado de inglês, quer dizer que tu pode dar aula até em escolas de intercâmbio, certo? Mas você não precisa chegar nesse nível. Vocês que estão iniciando o zero, o nível que eu indico que vocês cheguem para ter uma conversação independente, como diz aqui, ó, independente, onde vocês conseguem ser independente da língua, conseguem fazer qualquer coisa. Um B2 está ótimo, está em casa, certo? Um B2 é um limitador de vocês. Ah, mas o Edivaldo ele está estudando letras em inglês. Então, a meta dele é C2, porque ele vai dar aula. Ele vai ter que dar aula de inglês, ele tem que ter inglês estruturado, ele tem que compreender com muita facilidade todo o processo das 4 habilidades do inglês. Então, o Edivaldo é uma pessoa diferente aqui, porque ele está se tornando professor de inglês. Agora, quem vai viajar, quem vai precisar para o trabalho, para fazer reuniões via Skype, a meta de vocês não é inglês estruturado, é outro processo, certo? Um B2 é o suficiente.